Meus irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 264. Aparições, transfigurações, e nós estamos na Gênesis capítulo 15, tratando a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Então nós voltamos aqui no capítulo 14, questão 35, agora nós vamos para a questão 36, para mostrar um pouquinho a respeito desse fenômeno natural, né? Que nós já esclarecemos aqui em outros vídeos, mas é necessário voltar para poder esclarecer mais ainda como isso ocorre, como tudo se dá, né? Porque, como se diz, é nesse entretenimento que a pessoa percebe que realmente não há nada de milagre, de paranormalidade, e sim fenômenos naturais que faz parte da natureza de Deus, da natureza do Espírito, da natureza do cosmo, onde nós nos encontramos no universo, no infinito, onde nós nos encontramos. Porque é preciso entender que onde nós nos encontramos, nós usufruímos dos elementos, tanto a alma, vamos usar a alma por enquanto, a alma e o perispírito usufrui dos elementos os quais existem aqui na Terra, né? Tanto na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera, são elementos compatíveis a todos aqui as nossas necessidades, ao nosso orgânico, mas o perispírito também, ele, 90%, ele, vamos dizer assim, o perispírito 90% ele é orgânico, né? Mais de elementos, um orgânico fluídico, que precisa-se de bastante estudo para poder chegar-se a essa compreensão que estamos dizendo agora. Então, na questão de número 36, Kardec diz assim: é de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências. Por que nós estamos aqui nessa questão? Porque Kardec, ele nos disse lá no capítulo 15, questão 35 e demais, ou melhor, questão 35 e seguintes. Então, cabe a nós raciocinarmos de que existem elementos aqui que nós podemos desfrutar um pouquinho, como é de notar-se que as aparições tangíveis, né, palpáveis, só tem de matéria carnal as aparências. Esse tangível não é carne, é só aparência, mas que o espírito imprime no perispírito aqueles elementos fluídicos. Não poderiam ter delas as qualidades, em virtude da sua natureza fluídica. Olha só o que eu acabei de dizer. Não podem ter a coesão da matéria. Não tem a coesão da matéria, né? Porque, em realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem. Olha só, forma instantaneamente. Por que forma instantaneamente? Graças à vontade do espírito que imprime sobre o perispírito. Se o espírito não imprime,
aquela vontade sobre o perispírito, essa tangibilidade ela não ocorre. Nem vaporosa, nem vaga, nem nítida, nem tangível, ela não ocorre. Se o espírito não tem conhecimento, se ele não tem vontade de aparecer a esse, aparecer aquele, se ele não tem conhecimento para lidar com aqueles fluidos, aqueles elementos todos, isso não ocorre. É a mesma coisa. Você, com todo respeito, você adentra um laboratório e você vai querer manipular fórmulas químicas, né? Várias fórmulas. Alguém chega e pede para você assim, manipula aí um ácido muriático para mim. E você tem todos os elementos ali à tua frente. Mas você não estudou química. É todo mundo assim. Cada um na sua área. Por isso que nós não podemos ignorar ninguém. Todo mundo é importante na sua área. Todo mundo é importante. Por isso que existe a desigualdade evolutiva. Imagine se todo mundo fosse astrônomo. E mais nada no mundo. Médico, químico, geólogo, né? Professor. Você entendeu? Você entendeu, né? Se não existisse mais nenhuma profissão no mundo, nenhuma outra formação acadêmica, só astrônomo. Nós vamos comer astronomia? Quem planta o feijão lá na roça para a gente comer? Quem planta o arroz? Quem tira o leite para a gente beber? Não é? Por mais que existe essas chargezinhas, né, que o leite da vaca, ele não foi criado por Deus para poder nos alimentar, não foi criado por Deus para alimentar o ser humano. O leite da vaca foi criado para poder alimentar o bezerro, mas o ser humano vai lá e pega a parte dele e comercializa. Agora, isso é brincadeira que eu estou dizendo. Isso é só uma chargezinha. É um raciocínio. É a história da vaquinha. Que engloba-se nisso aí. Então, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Tá vendo só? Livro dos Médios, parte 2, capítulo 6º e capítulo 7º. Ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm. Olha só para você ver como que são as coisas. As aparições, as transfigurações. É um processo natural, faz parte da natureza do espírito, na natureza, da evolução do espírito, dos componentes, dos elementos, dos fluidos que aquele espírito já possui. Isso está relacionado à natureza do espírito, à natureza da psique, à natureza da alma, que encontra-se inserido na natureza de Deus. Por isso, não existe paranormalidade. Como já disse, não existe também milagres, né? Então, esses espíritos, ou melhor, essas aparições,
elas podem aparecer instantaneamente, tchum, do nada. Você olha ali na porta, ó, um seu parente ali em pé. Você vai lá e o abraça e tal. Você fica meio com receio e tal. Você vai e o abraça e tal, tal. Mas o senhor já não morreu. Isso é, se você não desmaiar antes, né? Eu não desmaio, não. Tô acostumado com essa turma já. Mas tudo bem. Mas se você não desmaiar antes, você vai lá, o abraça e tal, tal. Senta aqui, tio. Senta aqui, tia. E tal, e tal, e tal. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, senta aqui. Aí, enquanto você vai puxar uma outra cadeira para você, você olha assim, já desapareceu. Da mesma forma como aparece, desaparece. Mas não é o tangível? É o tangível. Mas por ser elementos fluídicos, não é carne, né? Não faz parte desse corpo orgânico. Então ele desaparece. Agora, ali está relacionado à vontade do espírito em aparecer e desaparecer. Ora, mas ali, aquela aparição, é o perispírito ou é o espírito? Pode ser tanto o perispírito quanto o... Pode ser tanto o espírito quanto o perispírito. Mas, nesse caso, muito mais nesse caso, o perispírito é que se apresenta através da vontade do espírito. É um conjunto. O espírito não se apresenta sem a participação do perispírito. Mas é a vontade dele que imprime aquele desejo de ali aparecer e de desaparecer instantaneamente. Como vieram, nem para onde vão, ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Carecerem de corpo carnal. Atingiria o vácuo, os golpes que se lhes desferissem. Então, se você deseja prender aquele espírito colocando algema, você não o algema. Se você quiser dar um tapa na cara dele, você a tua mão atravessa para lá, atravessa para cá. Você pode dar até um tapa. Atravessa. É vaporoso. Mas você não está dizendo que é tangível? Quando se faz necessário. Mas aí, nesse caso aí, o seu desejo, você quer prender, você quer bater, você quer espancar, quebrar a cara do espírito. É lógico que ele vai modificar ali a sua propriedade e vai aparecer a você numa condição vaporosa, onde você vai como se você estivesse tentando armazenar fumaça. Você consegue armazenar fumaça? Não consegue. Eu consigo, Luiz. Então tá. Me veio agora à mente uma forma excelente de armazenar fumaça. Pega uma bexiga. Isso é um estudo. Eu tô falando isso que eu já fiz isso. Olha só você como que eu já fiz alguns testes na minha vida. Eu tô falando testes que eu já fiz agora. Pega uma bexiga, pega um cigarro, puxa aquela fumaça daquele cigarro e sopra dentro de uma bexiga. E amarra a boca da bexiga ali e deixa durante 1 hora, 2 horas. Depois você observa para você ver. A fumaça some, ela desaparece. Ela evapora de dentro da bexiga. Aí você pode me perguntar assim, mas por que ela desaparece? Porque são elementos que em determinadas temperaturas e em condições diferentes, elas modificam as suas propriedades.
as suas moléculas. E outra, por que que a bexiga murcha, né? A gente tem o hábito de dizer assim, nossa, mas a pessoa está murcha igualzinho bexiga de final de festa. Não é verdade? A gente vai a um aniversário e ali no aniversário você chega que as bexigas estão todas viçosas, né? Tão lindas, cheias e tal. E tem umas que estão tão cheias que elas começam a estourar. Mas daí 1h30, 2 horas, você olha assim, as bexigas estão murchas. Por que será que as bexigas murcham? Se você pegar uma bexiga e levar ao espelho de um microscópio, você vai perceber que a bexiga, microscopicamente falando, isso é fato. Faça isso para você não pensar que eu tô ficando doido, porque eu ainda não tomei o meu Gardenal, tá? Aí você vai me ajudar. Então, a bexiga, microscopicamente, ela tem a forma de uma tela, de uma redinha, toda perfurada. Não acredito que uma bexiga ela tem uma forma de um véu de noiva microscópico? Faça o teste. Só que é tão microscópico, que aquele oxigênio ali lançado dentro da bexiga demora umas 2 horas mais ou menos para vazar através daqueles poros infinitesimais que aquela goma, né, aquela borracha possui. Porque não se constrói uma bexiga se ela... Melhor, a bexiga, ela não... né? Ela não... Eu esqueci o nome, mas eu vou usar um outro nome. Ela não infra. Ela não enche. Se ela não for vazada. Porque o fato dela ser vazada é que dá a elasticidade. Então as pessoas pensam... outra análise para você ver. Por que constantemente a pessoa tem que estar calibrando o pneu do carro? Não havia necessidade, né? Você vai, calibra uma vez, só daqui 20 anos, não é? Mas não é. Quase todo mês a pessoa tem que ir calibrar o pneu do carro. Mas por quê? Porque aquela câmara de ar, ela é vazada, é cheia de poros, e por ali o ar sai. Mas hoje em dia tem os pneus que não tem mais câmara de ar. Mas mesmo os pneus que não têm câmara de ar, eles são dotados da mesma constituição de poros. Você sabia disso? Só que com uma durabilidade maior, 2 meses, cada 2 meses, cada 3 meses, você vai e calibra o pneu mesmo ele não tendo câmara de ar. Por que você calibra ele de 2 a 3 meses? Porque o ar, ele evapora lá de dentro, através dos poros da borracha do pneu, que também a borracha, ela é composta de poros. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas que tem a ver esse assunto teu com transfigurações, aparições? É para você ver a cabeça da gente aqui como que é coisa de louco. Tem tudo a ver, são os elementos
que faz parte da natureza, no mundo onde nós nos encontramos. Por isso que não há sobrenatural, não há milagre, não há nada. É um processo natural. Agora, mas aí eu vou parar aqui agora e eu vou voltar lá no capítulo 15. Eu estou numa confusão com esse quinto, com esse 15. Olha só para você ver. Voltando agora, porque já está quase terminando esse vídeo, mas nós temos que terminar ele aqui. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinha visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ressuscitasse? Quem acreditava na ressurreição era os judeus. Assim mesmo, a ressurreição no mesmo corpo. A mesma alma, você morre, mas depois você volta no mesmo corpo. Então eles acreditam ainda no juízo final, né? Que Deus vai vir e vai arrebatar o corpo, né? E a alma da pessoa ao paraíso. Aqueles que foram bons vai para o paraíso, que não foram bons vai ser tudo enviado para o inferno. É assim que eles dizem. Então, ressuscitado. Jesus não ressuscitou. Nós já explicamos isso aqui já em vídeos anteriores. Nós já explicamos o que aconteceu com o corpo de Jesus. Jesus foi o único ser, vamos dizer assim, Jesus foi o único ser que não ressuscitou. Na forma como aqui eles estão dizendo. A forma como aqui está escrita por Marcos é uma adaptação para o catolicismo. É uma adaptação para os católicos. Mas não tem nada que é uma adaptação para os católicos, do catolicismo, mas que não tem nada a ver com a realidade. Porque Jesus, que é Jesus, não ressuscitou. Jesus não ressuscitou nem no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. Tudo o que aconteceu lá naquele momento, fenômenos naturais de acordo com a natureza do Espírito de Jesus. Fenômenos naturais de acordo com a natureza de Deus. Fenômenos naturais de acordo com os desígnios de Deus. Porque ressurreição não existe. Jesus não ressuscitou. Tanto ele não ressuscitou, quanto ele não ressuscitou corpos físicos. Todos os seres que por ele foram ressuscitados é a ressurreição do conhecimento por ele concedido ao progresso e à elevação de seus espíritos. Ressurreição significa reaparecer no cenário, ressurgir, né? Não tem nada a ver de ressurgir no mesmo corpo, não. A doutrina dos espíritos nos esclarece que é preciso nascer, aquele que é nascido de carne é carne, aquele que é nascido de espírito é espírito, e que é preciso nascer do espírito e da água, né? Então, nós já levamos ao conhecimento dos telespectadores o que significa essa água, nada mais, nada menos do que o líquido amniótico, que a mulher forma organicamente dentro do seu útero, onde ali fica a criança, o feto ou o embrião ali no princípio.
Então aquilo ali é o líquido amniótico, aquilo ali é a água que Jesus se referiu em algumas passagens e interpretado erroneamente, com todo respeito, por alguns evangelistas e por alguns seguidores do Cristo na posteridade. Então, que as pessoas raciocinem, não é imposição, isso é um estudo, mas não existe ressuscitado, não existe ressurreição, entendeu? Isso é tudo criação, isso é tudo mitologia. Ah, mas é mitologia, então, a ressurreição dos judeus, conforme eles criam naquela época, de acordo com os esclarecimentos de Hipólito e Leon Denisard de Rivail, é mitologia. Naquela época era o costume daquela época. Mas veio Kardec e provou que não tinha nada a ver conforme eles achavam. Então nós temos que procurar evoluir, nós temos que procurar ir para frente e não para trás, né? Porque não existe retrógrada. Ah, mas eu sou um retrógrada. Não, você pode ser um retrógrado do jeito que você quiser, mas não de acordo com as leis divinas, porque as leis divinas não existe retrógrada, né? Então o próximo tema vai ser tempestade apracada e bodas de Caná, mas no próximo dia.